Bom dia, bem-vindos a mais uma Pegando-se as Escrituras. Nós hoje vamos começar uma história, quer dizer, é a continuação da história, né? Mas vamos tomar um novo foco, né? Um foco diferente, com relação aos filhos de Israel. E aí a gente vai aprender muita coisa hoje, mas vamos orar para começar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Te agradecemos porque tu nos revelas os teus planos, como eles vieram a ser executados, Deus. Tu nos ensina que tu operas através de um povo imperfeito e por essa imperfeição fica tão clara a tua paciência, a tua misericórdia e o teu poder para realizar a tua vontade diante de um empecilho constante que é a nossa vida. Obrigada, Deus, obrigada, porque você é bom e é bom. Vem com o teu Espírito Santo cativar nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Como eu falei, nós hoje vamos para os capítulos 36 e 37, mas antes vamos dar só uma retomada aqui. No capítulo 34 da vez passada, nós vimos um relato trágico, né, de um evento que aconteceu numa região chamada Siquém. Guarda esse nome porque hoje volta Siquém na arena, tá? Se liguem nos lugares, tem lugar bom e tem lugar ruim, e você precisa escolher os lugares bons, né? E aí nós vimos que naquela terra onde Jacó escolheu se acomodar, né, dentro de Canaã, ele comprou uma propriedade ali para o acampamento do seu povo. Aí Diná, que era filha de Lia, com Jacó, né, ela foi conhecer as mulheres da terra. Numa dessas, Siquém, que era filho do príncipe dos heveus, o povo que habitava ali, tomou aquela mulher Diná e teve relações com ela, abusou dela, que a gente sabe que era uma prática comum na terra de Canaã. E isso abriu espaço, né, para muita coisa ruim. Aconteceu que Siquém falou com o pai dele, chamado Amor, e disse que estava apaixonado por Diná e pediu que ele fosse pedir a mão dela em casamento. Eles ofereceram um grande dote, né? Mas aí o que aconteceu? Os irmãos de Diná, especificamente a Bíblia fala de Simeão e Levi, responderam, dizendo que ela não poderia se casar com alguém de um povo não circuncidado, o que é verdade. Agora, o pior é o que veio depois. As meias-verdades, elas são muito perigosas, né? Porque elas parecem a coisa certa, mas de repente não é. E aí eles propuseram que aquele povo da terra de Siquém se circuncidassem para serem como eles, né? Só que a gente não pode esquecer que a circuncisão é apenas um sinal físico daquilo que existe dentro, né? Então a circuncisão era um sinal de que aquele povo era escolhido, era separado, assim como o batismo é para nós hoje um sinal de que nós somos parte desse povo escolhido, né? A circuncisão era isso para eles naquela época. Mas aí aqueles homens que não eram circuncidados, né, não eram escolhidos, de boa fé, eles aceitaram isso, falaram com os homens da cidade e colocaram a situação, e aconteceu que eles se circuncidaram. Mas aí ao terceiro dia a gente viu, né, que Simeão e Levi mataram todos os homens da cidade. E os irmãos vieram e saquearam a cidade, tomaram mulheres, tomaram crianças como prisioneiros. Foi uma chacina mesmo, né? E a gente tem que entender que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. Cuidado com a consequência, né? A justiça que vem a partir dos nossos atos, das nossas escolhas. Mas Deus está pronto para um recomeço, e aí o que aconteceu? Já no capítulo 35, a gente vê
De cara, Deus falando de novo com Jacó. Aí ele diz: saia dessa terra, né? Vá-se embora para a terra de Betel, vá, chegue lá, faça um altar. E o que aconteceu ali? Jacó resolveu obedecer, né? E ele falou para o povo: livrem-se dos deuses estrangeiros. Ora, ele diz: livrem-se dos deuses estrangeiros, por quê? Porque ele sabia que aqueles deuses estrangeiros eram adorados pelo seu povo. Então a gente vê que a estadia de Jacó lá em cima, em Padan Aram, tinha deixado consequências na família dele. A família dele era toda assim, a gente já sabe daquela história de Raquel, né? A amada de Jacó, que a outra lá, de Isaac, trouxe, a Rebeca, né? Trouxe os ídolos do pai, e agora eles estavam de novo, né, partindo daquela terra. E aí a gente vê que nessa jornada, né, Raquel entrou em trabalho de parto, parto do último filho, né, de Benjamim. Aí teve complicações e morreu nesse processo, foi sepultada ali. E depois disso, tem o relato, né, do pecado de Rúben. Rúben, que era o primogênito, né, o filho mais velho de Jacó, que se deitou com Bila. Bila era uma escrava velha, tinha idade de ser mãe dele, né? Era uma escrava, concubina de seu pai. E a palavra diz que Israel ficou sabendo disso. E aí a gente sabe, né? Comentei lá que ia haver consequências. Enfim. É, essa foi a história, né, que nós vimos da vez anterior, muito importante, né? Aquele relato. Se você não viu, vá lá ver os capítulos 34 e 35, né? E aí o capítulo 34 termina com, perdão, 35, né? Termina com a relação dos 12 filhos de Jacó e o relato da morte de Isaac. Só então é que Isaac morreu. Ele tinha sumido da história, né? Porque estava morando num lugar diferente, mas Jacó estava lá em Hebrom, morreu aos 180 anos, muito depois daquela história da bênção e pá, né? Décadas se passaram. E só agora ele faleceu e ele foi enterrado por Esaú e Jacó. E agora a gente vai começar o capítulo 36, que vai falar dos descendentes de Esaú. A gente vai rapidinho nesse capítulo, porque ele tem uma essência, eu creio, que pode ser resumida bastante. A gente não vai ler o capítulo todo. Eu queria só que a gente lesse juntos os versículos 1 a 5 do capítulo 36, para a gente recordar o que é que tinha acontecido com a vida de Esaú, né? Então, aqui eu tenho o registro, diz versículo 1. Esse é o registro dos descendentes de Esaú, que é Edom. A gente precisa entender que Esaú significa peludo, era o nome oficial, né, daquele gêmeo mais velho, mas muitas vezes a palavra, né, as escrituras falam de Edom e fala do povo edomita, que é a mesma coisa, porque está escrito aqui no versículo 1, Esaú, que é Edom. Edom significa vermelho. E aí os comentaristas dizem, porque ele era ruivo, ou porque essa era a cor do ensopado que vendeu a primogenitura dele. Edom, muitas vezes é falado também porque a terra onde eles foram viver, a terra de Seir, tinha a terra vermelha como barro. Então a gente não sabe a, a, a origem, né, o motivo disso, mas tudo casa com a pessoa de Esaú, né? E ele era chamado assim também, Edom. Aí o versículo 2 recorda, né, isso é tua recordação, que Esaú casou-se com mulheres de Canaã. Casou-se com Ada, filha de Elon, o Hitita, e casou-se com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Então, os hititas e os heveus não eram parte do povo de Israel, né? E ele casou também, diz o versículo 3,
com Basemate, filha de Ismael, a irmã de Nebaiote. Lembra de Ismael? Aquela história velha, né? Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz, Basemate deu-lhe Reuel, e Olibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú que nasceram na terra de Canaã. Então, a gente vê aqui uma série, né, de nomes de descendentes de Esaú, né? Mas os pontos importantes para a gente pegar aqui é que Esaú pegou essas mulheres, né? Todas da terra de Canaã, sabendo que não era essa a vontade de Deus. A gente não vai voltar também, mas se você está acompanhando, você vai saber que ele fez isso de propósito, sabendo que isso não era do agrado nem da família, nem de Deus, porque Deus queria que aquele povo fosse separados dos canaanitas. Velha história, né? Da descendência de Sem, da descendência de Cã. Enfim, eles foram morar, como eu falei, né? Em outras paragens. Então, você pode ver aí no versículo 8. Por isso, Esaú, que é Edom, de novo, né? Estabeleceu-se nos montes de Seir. E eu queria ressaltar aqui alguma coisa que aconteceu lá atrás entre Abraão e o seu sobrinho Ló. Eles tiveram que se separar porque eles tinham muito gado, eles eram muito ricos. E aqui esse trecho está dizendo que, no versículo 7, os seus bens eram tantos que eles, Esaú e Jacó, já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia suportá-los por causa dos seus rebanhos. Eu queria lembrar a vocês que Esaú, ele nunca teve interesse, né? Apesar de ser o primogênito, ele não tinha interesse na continuidade da bênção, chamada bênção de Abraão. Ele vendeu a primogenitura dele por aquele prato de lentilha, né? Aquele ensopado, e aquilo mostrava, né, que o caráter dele não estava alinhado com os planos de Deus. E aí, depois disso, a gente vê as escolhas dessas esposas, que não eram da linhagem, né, de Abraão. E aí, a gente vê que Deus fez aquele Esaú, né, aquele descendente de Abraão, prosperar, mas essa prosperidade levou ele para longe, para outra terra, ou seja, eles foram separados pela fortuna, mas separados. E lá na frente, se você olhar direitinho, esse povo vai vir a ser destruído. Infelizmente, né? São escolhas que a gente faz na vida. Às vezes parece que são escolhas ótimas, mas na verdade são caminhos de morte. Enfim, versículo 8 diz que eles foram se estabelecer na terra de Seir, nos montes de Seir, né? E aí, esse relato, né? Ele continua, e a gente quer ressaltar aqui também que houve uma declaração, né? De que Deus amou Jacó, mas ele rejeitou Esaú. Isso está escrito explicitamente em Romanos 9:13. Romanos 9:13 diz isso, né? Deus amou Jacó, mas ele rejeitou a Esaú. E aí, mesmo assim, a gente vê nessa narrativa desse capítulo 36 que a partir de Esaú, Deus fez muitos chefes e muitos reis. Ou seja, eles tiveram muitas nações, eles eram organizados, né, em nações, assim como o povo de Israel, mas isso bem antes dos descendentes de Jacó. Porque lembra, os descendentes de Jacó eram um povo só,
né? Foram todos para o Egito, voltaram todos do Egito. Depois que eles se estabeleceram na terra prometida, é que houve a divisão, tá? Então, importante a gente entender que Esaú, ele tinha essa possibilidade, né, de ser parte desse povo, mas ele escolheu ser diferente, né? Foi sua opção. Então, eu queria passar agora para o capítulo 37, e aí ele vai falar, vai focar muito em José, né? Dos sonhos de José. Essa é uma história muito incrível. Gente, eu peço a atenção de vocês, o cuidado de vocês, porque quando a gente lê a palavra, pode parecer, né, que é o relato da vida daquele povo. Claro, não deixa de ser, mas a gente precisa trazer isso para a nossa vida. A gente precisa olhar para cada pessoa dessa como um exemplo de vida, de escolhas que devem nos influenciar, eles devem nos ensinar a fazer boas escolhas. A gente realmente precisa aprender a fazer boas escolhas e caminhar nos caminhos do Senhor. Então, começando agora nos versículos 1 a 4 do capítulo 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, olha aqui uma marca, né? Está no texto bíblico, a gente está na marca dos 17 anos de José. Pastoreava os rebanhos dos seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Gente, muita coisa nesses 4 versículos. Eu li juntos porque eles mostram um cenário, né? Eles definem um cenário. Porque José é alvo de tanto favor, a atenção do pai, né? A escolha do pai. É claro, está dito na palavra, ele é o filho da sua velhice, mas também ele é o filho de Raquel, a esposa amada, né? Que demorou a lhe dar filhos, tanto que tinha oferecido a sua escrava, né? Antes como aquela esposa concubina, né? Não era uma esposa principal. E isso gerou muita coisa. A gente vai ver aqui que o fato dessa família de Jacó, ela ter sido desenvolvida na terra de Padã Arã, ela já trazia muita coisa errada. A gente já viu antes a história da Diná, né? Saiu por aí sem uma proteção, sem o cuidado, foi se misturar no meio do povo, deu aquela confusão horrível. A reação dos irmãos dela, né? Simeão e Levi, que foram tomar vingança e não, aquilo não era coisa de Deus, matar todos os homens de uma cidade. Todos os homens de uma cidade. Isso é de uma violência que não se justifica. Enfim, mas aqui a palavra está dizendo que José tinha 17 anos, mas preste atenção, ele trabalhava cuidando dos rebanhos dos irmãos, os filhos das concubinas, Bila e Zilpa. Vocês estão vendo isso? Ele trabalhava, não era o escolhido queridinho, mas ele trabalhava, então a gente tem que cuidar disso. Eu vejo hoje nessa geração a gente querendo muito é, meio que compensar os filhos pela nossa ausência, né? As mulheres trabalham, estão fora do lar, os maridos trabalham, chegam tarde, né, do trabalho. Não estou dizendo para ninguém trabalhar, mas é importante que a gente tenha o espaço, o momento, né, da família, que a gente possa ser os principais orientadores, mentores, principalmente trazer amor para essa família, e aquilo faltava ali.
faltava naquela família, né? E aí, esses filhos, eles não só tinham feito, né, coisas ruins, porque a gente viu que a família toda saqueou a cidade de Siquém, mas eles também tinham má fama. Se você olhar no versículo 2, finzinho do versículo 2, diz assim: que José, ele contava ao pai a má fama deles. Então, a má fama deles não vinha de José. A má fama deles vinha dos atos dele, do que eles faziam. José somente trazia isso para o pai porque claramente ele não concordava com aquilo que os irmãos estavam fazendo. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, mas ele era aquele enredeiro, né? Tem aquele termo enredeiro, aí aquele que conta para as pessoas. Mas, gente, o que acontece é que José, ele queria que os irmãos tivessem um bom comportamento, né? Ele não concordava com o comportamento dos irmãos que tinham má fama, mas isso aí, pelo jeito, né, só fazia com que o pai, Jacó, ao invés de tentar orientar aqueles irmãos errados, ele tentava privilegiar aquele filho, né, que ele gostava mais. E aí a palavra está dizendo que ele fez para ele uma túnica toda ornamentada. E essa túnica toda ornamentada, você vai ver nos comentaristas, né, nos estudiosos, e essa túnica ornamentada, na verdade, né, muitas vezes fala-se de uma túnica colorida, mas na verdade o termo significa uma túnica que era feita, né, para indicar o status de príncipe herdeiro. Significa o seguinte: através dessa túnica, era uma túnica diferenciada, ela não era colorida exatamente, mas ela tinha mangas compridas que vinham até o punho, e ela era comprida e ia até o calcanhar. Por quê? Porque as túnicas normais, elas eram mais curtas nos braços e nas pernas, para permitir o caminho, porque às vezes eles até enrolavam a túnica, né, nas pernas, para poder caminhar com facilidade e trabalhar, pegar as ovelhas, pá. Mas José ganhou uma túnica que era indicativa de um príncipe herdeiro. Ou seja, ali o pai, Jacó, estava declarando quem seria o herdeiro dele, né? Mais para frente. E os irmãos, compreendendo isso, diz o versículo 4, né? Odiaram, não conseguiam nem falar com ele de uma forma amigável. E aí, de novo, né, trazendo para a gente, você não pode ficar privilegiando aquele filhinho que é o mais estudioso, que é o mais obediente, que é o mais comportado, e deixando os outros para lá, porque você vai criando inimizade entre os seus filhos. Todos os filhos devem ser amados do mesmo jeito, e tem mais, eles devem ser elogiados do mesmo jeito. Porque você precisa achar o ouro que está guardadinho naquele que parece mais bagunçado, naquele que parece mais desobediente, naquele que parece que gosta menos de estudar, né? Ah, é importante que a gente entenda que cada um tem o seu valor. De repente ele não gosta de estudar, mas ele é um artista. É diferente, né? Ah, eu não me prendo a isso aqui. Einstein, ele foi reprovado em tudo quanto é de escola, até que desistiram de ensinar ele alguma coisa porque o cara, na verdade, era um gênio. Então, você nunca sabe o que está escondido, a menos que você chegue perto. É importante que nós não somente demonstremos amor a todos os filhos, mas que nós amemos os nossos filhos. Eu tenho duas filhas, um é o dia, outra é a noite, um é vermelho, outra é azul. Elas são completamente diferentes, mas eu amo as duas de paixão. De paixão, todas as duas, elas me comovem, elas assim, me constrangem de tão maravilhosas que são, apesar de serem completamente diferentes. E a gente precisa aprender a enxergar nossos filhos assim e amá-los e dizer, né? Demonstrar que nós os amamos. Isso é muito importante para a nossa vida familiar, né? Aqui no caso, Jacó estava fazendo com que aqueles irmãos odiassem o seu filho queridinho José, e a gente vai ver as consequências disso, né? Vamos seguir agora para os versículos 5 a 8.
versículos 5 a 8 tem a narrativa do primeiro sonho de José. Diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Você vê que eles já odiavam e tome ódio em cima de ódio, né? Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Estão vendo que é ódio em cima de ódio, em cima de ódio? Estão vendo a sequência aqui? Que eles assim odiaram ainda mais, né? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Por exemplo, versículo 5, né? José teve um sonho, contou para os irmãos. Será que era falta de tato de José? Será que ele era inocente assim? Ou será que ele era orgulhoso e dizia: eu estou aqui, olha, Deus me escolheu, não foi só o meu pai, mas Deus também, né? Claro que os irmãos iam odiá-lo mais ouvindo aquilo, né? Faltou, assim, pelo menos um cuidado, né? Uma empatia com o que os irmãos iriam sentir com aquilo que ele estava narrando, né? Outro detalhe aqui é quando ele falou isso, né? Ele falou um sonho sobre feixes e o feixe ficou de pé, e os outros feixes se curvaram. Mas naquela época, Deus falava muito com o seu povo em sonhos. E na mesma hora, aqueles irmãos interpretaram o sonho de José e eles já disseram: você acha mesmo que reinará sobre nós? Né? Eles estavam entendendo aquilo que José tinha dito como uma revelação de Deus. E é importante isso aqui, porque a palavra diz que eles o odiaram ainda mais, mas a gente tem que guardar em mente que eles sabiam qual era a vontade de Deus revelada através desses sonhos, né? Esse é o que vai vir adiante também, né? E a reação deles, ao invés de ser uma reação de estar alegrar-se junto com José, né? Pelo prospecto, né? Que Deus tinha dito que ia fazer na vida dele, eles tiveram uma reação contrária, né? Odiando aquele irmão, né? Que era bem mais novo do que eles, né? E ele realmente aconteceu isso. A última coisa que eu quero salientar aqui é o finzinho do versículo 8, que diz assim: eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Então a gente não sabe, na verdade, o que é que José falou além dos sonhos, ou talvez a forma como ele contou os sonhos, né? Assim, olha, é só isso que Deus falou, né? Que vocês vão se curvar diante de mim. Então, a gente precisa também ter cuidado, não só com o que a gente fala, mas a forma como a gente fala, a forma como a gente fala uma verdade, aquilo era um fato, mas a forma como você coloca pode ser muito danosa, né? Eu confesso que eu tinha muito isso na minha vida como um problema. Eu falava verdades, mas a verdade parecia um chicote. A verdade vinha arrasando a vida das pessoas. E a gente não pode fazer isso, porque a palavra de Deus diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então, a gente precisa fazer escolhas nas nossas palavras. Eu não estou falando para mentir, mas eu estou falando para falar em amor. A gente precisa falar em amor, em consideração ao efeito das nossas palavras na vida das outras pessoas. Isso sim, a gente deve, né? Continuando aqui, versículos 9 a 11, tem o segundo sonho de José agora. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho no qual o sol, a lua e umas estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse:
Que sonho foi esse que você teve? Acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. De novo, né? A fácil interpretação dos sonhos. Gente, José tinha falado de sol, de lua, de estrelas, e eles imediatamente identificaram o pai, a mãe, os 11 irmãos, né? Que seriam ali. De repente você tem um sonho, não entende, fala com alguém, pede a Deus a interpretação, faz né, um propósito com Deus, dele revelar completamente, né, a interpretação da mensagem que ele colocou, e ele vai contar para você, né? Mas aí, de novo, José contou aquilo para os irmãos e para o pai, né? E aí, fica a coisa, né? Que rapaz imprudente, né? Que rapaz orgulhoso. José precisava de algumas lições, talvez, de humildade, né? E Deus providenciou com muita generosidade aquilo que ele precisava. Cuidado com o que você precisa, viu? Deus vai te dar aquilo que você precisa. Se você precisa de humildade, ele vai te dar espaço para você aprender a ser humilde. E aí eu queria falar sobre a reação, né? A reação daquele pai que reclamou com o filho, né? A palavra diz que ele meditava a respeito disso, apesar dele ter dito assim, por acaso, né? Sua mãe, etc., vamos, e os filhos, né? Os irmãos, vamos nos curvar diante de você, mas vocês estão lembrados de que a mãe de José era Raquel. E a gente acabou de relembrar que já houve o relato da morte de Raquel no capítulo 35, né? Ela morreu no parto de Benjamim. E aí, essa mãe que está aqui no versículo 10, provavelmente seria Lia, se ela tomou, né, a maternidade dos filhos pequenos daquela irmã, né, que faleceu, e também há uma interpretação possível que alguns comentaristas adotam, e que talvez houve algum problema, né, de compilação nos relatos, porque talvez esses relatos que Moisés fez, né, a gente sabe que o autor de Gênesis é Moisés, mas talvez ele pegou relatos separados, né, de Jacó e de José. E aí a gente vê que ali há algo intermediário entre os capítulos 35, 36, 37, há um movimento, vamos dizer assim, de memória, né, que a gente já passou hoje, e aí talvez juntando uma compilação, né, da visão de Jacó com a visão de José, e talvez alguma coisa saiu aí meio fora de ordem no relato, né? Então a gente não sabe o que é isso, se de fato Raquel já tinha morrido ou não. Alguém pode pensar assim, mas Raquel não morreu, como é que veio esse sonho da mãe dele se curvando? Então, a gente não sabe se esse sonho teria acontecido cronologicamente antes da morte de Raquel ou se vê que tem o fato das estrelas, né? São 11 estrelas, então é possível, né, que Raquel já tivesse tido Benjamim e a explicação viria na questão da compilação, né, dos relatos, tá bom? Vamos para frente, versículos 12 a 17. Aí Jacó vai enviar seu filho José para encontrá-los, né? Onde eles estão, os irmãos, onde eles estão cuidando do pasto. Diz assim o versículo 12: Os irmãos de José tinham levado os rebanhos do pai para pastar perto de Siquém. Oi? Siquém, vermelho, para mim. Estão ligados na história de Siquém? Onde é Siquém? Siquém é aquele lugar
onde os filhos de Jacó fizeram uma matança, e eles levaram o gado para pastar perto daquele lugar. Continuando no versículo 13. E Israel disse a José: como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Vem aqui, pois vou enviá-lo até eles. Sim, senhor, respondeu ele. Veja a prontidão, né, de José. O pai lhe disse: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou do vale de Hebrom e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? O homem respondeu: eles já partiram daqui. Eu os vi dizer: vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos irmãos e os encontrou em Dotã. Vê bem, como eu já falei, né? Aquele gado estava sendo apacentado ali na região de Siquém, onde Simeão e Levi tinham matado todos os homens da cidade, né? Isso era uma viagem de 80 quilômetros. 80 quilômetros, aquele menino de 17 anos viajou para pegar a notícia dos irmãos e voltar a contar ao pai. E veja que esse pai tinha todo cuidado com esse filho, mas mesmo assim mandou ele ir nessa jornada de 80 quilômetros para encontrá-los. Quando ele chegou em Siquém, os irmãos não estavam lá. E veja que Deus providenciou uma pessoa que estava por ali e identificou aquele rapaz com aquelas vestes diferentes. Presta atenção, que ele estava por ali vagueando, né? E aí ele perguntou assim: posso ajudar você? E aí o que aconteceu? É, José perguntou a ele a respeito dos irmãos, e aquele homem aconteceu, né? Olha, a coincidência ou a jesuicidência aconteceu dele ter ouvido aqueles irmãos dizerem vamos para Dotã. E agora José vai para aquele lugar, mas aquele lugar já está mais 20 quilômetros para frente, mais 20 quilômetros de viagem, além dos 80 que ele já tinha caminhado para chegar até Siquém. Ele podia ter voltado e dizer assim: ó, pai, eu ouvi dizer que eles estavam lá para o lado de Dotã, mas o homem disse que estava tudo tranquilo ali. Mas não, ele queria cumprir a missão que o pai tinha dado. Então, ele prosseguiu mais cerca de 20 quilômetros para a região de Dotã, que aquele homem tinha mencionado. E aí, a gente chega na parte triste, né? Dessa narrativa, versículo 18, diz assim: eles o viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Gente, aquela túnica, a túnica, né, de príncipe herdeiro que o pai, né, Jacó tinha dado a José, ela o identificava, ela tirava ele da multidão. De longe, diz o texto. Eles já identificaram, lá vem o príncipe sonhador. E eles, no seu coração, desejaram matá-lo, né? Planejaram aquilo ali. E aí, esses irmãos tinham isso no coração. Veja, as coisas boas e as coisas ruins, elas nascem no nosso coração. A palavra de Deus diz que a gente deve cuidar dele, porque ele é enganoso, né? E eles dizem, porque daí brotam tudo, as coisas boas, coisas ruins que você faz na vida. Cuide do seu coração. Quando Deus diz perdoe, 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 Ele está dizendo que você deve estar cuidando do seu coração. Tira a erva daninha, tira a erva daninha, tira a erva daninha. Por quê? Porque senão aquilo vai virar semente de frutos maus.
E era isso que aqueles irmãos de José tinham. Eles tinham ódio, a gente já viu, ódio, mais ódio, que eles guardavam no coração. E agora não tinham ouvido nem a voz de José, nem o respirar de José, nada. José estava ali e eles já estavam planejando matá-lo desde que o viram lá de longe, né? Isso é péssimo. Vamos para frente. Versículos 19 e 20, plano, né, para matar esse sonhador, porque a coisa nasce no coração e vai para onde? A mente. Agora, como é que eu vou fazer isso que eu estou desejando fazer, não é? Versículo 19, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Eu quero que vocês foquem nesses dois versículos aqui, porque, como eu falei, né? O sentimento cultivado no coração agora passou para a mente. Ele diz: agora vamos fazer isso, né? Vamos matar, agora a ação, vamos jogar ele numa cisterna. Já vem o plano elaborado. Eita, vai dar bronca com o papai. O que que vai acontecer? A gente vai dizer que um animal selvagem o devorou. Os planos para fazer o mal feito vêm junto com os planos para encobrir o mal feito, porque você não gosta que o seu mal feito seja visto, né? Ninguém faz o mal feito às vistas das pessoas. Na verdade, teve uma turma aí da linhagem errada que fazia isso, né? Eu matei. Mas os que querem parecer bonzinhos, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, encontram desculpas, né? Formas de esconder aquilo que fizeram. Enfim, eu queria focar na parte final, né? Desse versículo 20, que diz assim: veremos então o que será dos seus sonhos. Gente, a gente já tinha visto lá atrás que esses sonhos que José teve, embora não agradasse aqueles irmãos, mas eles sabiam que eram sonhos vindos de Deus. E assim, nessa disposição de matar José e encobrir esse feito, eles estavam desafiando os sonhos de Deus para José, né? Eles estavam se opondo aos sonhos de Deus, ao que Deus tinha revelado a José e eles tinham compreendido. E você vê que aqueles sonhos não eram de José, porque José nunca sonhou de virar escravo, José nunca sonhou de ir morar no Egito, José nunca sonhou de nada. José sonhou que ele estaria numa posição em que os seus irmãos iriam se curvar diante dele, né? Mas esse sonho tinha vindo de Deus, não de José. E aí, partindo um pouco para o final já, versículos 21 e 22, aquele irmão mais velho, Rubem, ele tenta resgatar José. Versículo 21. Quando Rubem ouviu isso, livrou das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Ele acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquela cisterna no deserto, mas não levantem a mão contra ele. Rubem propôs isso para livrá-lo deles e levá-lo de volta ao pai. Olha, lembra, Rubem era o primogênito, né? Ele havia dormido com Bila, a concubina de Jacó, ou a esposa secundária de Jacó. E talvez Rubem tivesse feito isso aí para se redimir, né? Talvez ele tenha visto isso como uma oportunidade de se resgatar, resgatar o seu status, né, de primogênito diante do seu pai, porque ele não tinha ganho aquela túnica que José vestia, mas o pai ainda estava vivo, o pai podia mudar de ideia, vai que ele não perde o José, mas Rubem resgata José e leva para o pai ali, né? E talvez ele fosse melhor do que os irmãos. Também é possível isso, né? Tentando ser mais esperto do que os irmãos estavam ali dominados por aquele sentimento, né? De ódio, ódio, ódio. E é assim, a gente precisa ver que apesar dele ser o primogênito, ele era o irmão mais velho de Diná, mas ele não participou da matança
dos homens de Siquém. Quem fez isso foi o segundo e o terceiro filhos de, de Lia, perdão. Foram Simeão e Levi, né? Ele não tinha participado disso, mas ele, como primogênito, ele tinha autoridade, né? Mas Rubem não teve coragem de confrontar os irmãos ali. Enfim, prosseguindo para o versículo 23. Quando José chegou aonde estavam seus irmãos, eles lhe arrancaram a túnica ornamentada, de novo, a túnica ornamentada, minha gente. Agarraram-no e o jogaram na cisterna que estava vazia e sem água. Ao se sentarem para comer, veja vocês, eu quero pegar aqui esse trecho, né? E olhar aqui, a gente tem José como uma figura de Jesus. Preste atenção nas características de José. Primeiro, acusado injustamente pelos seus. Depois, despojado de suas vestes, está escrito aqui, arrancaram a sua túnica ornamentada. Depois ele foi lançado em uma situação aparentemente irreversível, né? A gente vai ver que José vai sobreviver a isso e Jesus morreu, mas ressuscitou. Então a gente entende José como uma prefigura de Jesus. Vai guardando isso aí, tá? E outro detalhe é esse início aqui do versículo 25, minha gente. Ao se assentarem para comer, diante da situação, diante desse projeto, né, de matar o irmão, os irmãos de José se assentaram para comer. Olha, eles ali estavam cegos, minha gente. Eles estavam cegos, eles se achavam que não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam só fazendo justiça. Veja bem, é, eles podiam escarnecer, talvez, de José, tirar onda e tal, mas o plano era de morte. E a gente realmente precisa tomar consciência do que é mal e que nós estamos praticando, porque às vezes, minha gente, a nossa mente, a gente pode dar tanto espaço para ela, né, que a gente vai ter a mente cauterizada. Cuidado, porque você pode se sentar e tomar uma janta, e se divertir, passear, quando você está fazendo muito mal a alguém. E às vezes, se isso está no seu inconsciente, significa que você está sem noção, literalmente sem noção. Vamos tentar acelerar aqui. Só um pouquinho, desculpa. O plano, né? Então, aqueles irmãos se assentaram para comer e viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele. Afinal, é o nosso irmão, nossa carne, carne da nossa carne. Os seus irmãos concordaram. Aí, nesse versículo 25b, né, na continuação, depois que eles se assentaram, eles viram os ismaelitas chegando. Lembra, os ismaelitas são os descendentes de Ismael. Lembra de Ismael? É o filho que Abraão teve com aquela escrava egípcia, Agar, aquele que tinha sido expulso, né, por Sara, antes, né, de quando ele começou a fazer pouco, né, do filho da promessa, Isaac, lembra? E aí ele saiu dali e a partir dele foi gerado também um povo, os ismaelitas, né? E aí a gente vê que a chegada daquele grupo de ismaelitas ali trouxe uma ideia para os irmãos, né? E aí Judá, que era o mais velho, ele usou um argumento do mundo para tentar salvar o irmão dele. Ele disse assim: o que é que a gente vai ganhar? Será que não é melhor vender esse irmão nosso e ganhar algum dinheiro por aí, né? Então ele ficou dizendo isso, mas esse argumento, apesar de mudando, fez com que José não fosse morto, né?
E aí, lembra, Judá, que era o quarto filho de Jacó, ele se tornou o, o filho de Jacó, né, o filho de Israel, que fez parte da geração, né, da descendência que levou ao Messias, né? Enfim, prosseguindo no versículo 28, quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim, levaram José para o Egito. Então, José, né, o filho que ganhou a túnica do príncipe herdeiro, ele foi vendido como escravo para um povo inimigo. E aí, os versículos 29 a 32, eles relatam como aqueles irmãos mentem, né, para Jacó, dizendo: quando Rubem voltou à cisterna e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem está lá, para onde irei agora? Então, eles mataram um bode, mergulharam a túnica ornamentada de José, a túnica ornamentada de José, sempre, sempre no centro, né? No sangue, e a enviaram ao pai com um recado: achamos isso, vê se é a túnica do teu filho. Gente, claramente, né? O Rubem não participou da transação, né? Da venda do irmão. O plano dele era ir lá, depois, escondido, e tirar José daquela cisterna, né? Onde ele estaria. Isso, é, junto com o fato de que ele rasgou as vestes, mostra que ele teve um remorso real, né? Verdadeiro. E aí a gente vê como aqueles irmãos trataram daquele pai, né? Os irmãos não somente venderam José, né? Pegaram um lucro que eles não precisavam, porque a gente sabe que eles tinham muito gado, eles eram ricos, né? Eles não precisavam fazer aquilo, mas eles mandaram aquela túnica para o pai e falaram o recado deles. Tinha a ver com a túnica, minha gente. Olha, a gente achou isso aqui. Vê aí se é a túnica que você deu ao seu herdeirozinho escolhido, né? Veja que aqueles irmãos estavam se divertindo com o sofrimento do próprio pai. Eles não somente escravizaram o irmão, mas eles estavam ali. Lembra daquela palavra que eu falei, minha gente? Cuidado com um coração que não é mais sensível ao bem e ao mal, sabe? Não entende a dureza. Enfim, os irmãos de José tentaram consolar o pai, diz aí o resto do texto, mas o pai não quis saber, ele disse não, lá no versículo 35, em luto descerei à sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar, né? Os filhos não conseguiram consolar a dor do pai que eles mesmos tinham infligido, né? E aí, a conclusão do capítulo é que José acaba na corte do oficial de Faraó, né? Versículo 36 diz: no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do Faraó e capitão da guarda. Gente, o Egito era uma nação rica, era uma nação com muitos recursos naturais, né? Olha, desde o primário eu aprendi sobre o Rio Nilo, o rio, né, mais longo da terra. E aí, nessa nação, José foi exposto a um homem poderoso, né? E ele iria se lamentar, ele iria reclamar, ele iria bater o pé e dizer: não, eu sou um príncipe herdeiro, não posso ser escravo. Era escolha dele. Você vê, diante daquela situação, era a escolha de José se comportar de um jeito ou de outro, porque ele podia ser um escravo que não queria a posição de escravo. Mas o que aconteceu? Ele se submeteu, porque ele sabia os planos que Deus tinha para ele, mesmo diante desse cenário extremo,
Ele sabia que Deus estava no controle. Eu quero terminar aqui hoje dizendo a você, gente, doença, falta de dinheiro, desemprego, confusão, qualquer cenário de sofrimento que você tenha na sua vida, lembre-se, Deus está no controle. Não perca você o controle. Amém? Amém. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, então a gente vai terminar um pouquinho mais tarde. Vamos lá, povo, cadê vocês? Vamos falar sobre esse capítulo maravilhoso. Cadê vocês? Não gastem meus segundos. Eu, fala, Lari. Venha, Lari! Acordou de Oh, ontem? bom dia, capítulo maravilhoso. Ontem eu encontrei Kátia. Eu disse: não, eu vou dormir nada. Eu vou ficar aí com Kátia e já estou saindo. Mas olha, Kátia, é imperdível, né? O que Deus tem para a gente e como é que você traz o que Deus tem para a gente. E assim, o que hoje me chamou a atenção e que tocou meu coração, a importância a gente sabe, mas de uma forma bem notória e real é a importância do nosso coração, sabe? Essa coisa dos sentimentos e como ele toma. E quando ele toma o coração, acho que é aquilo, né, que a gente mostra que o coração tá cheio, né? A gente vai para fora com que o coração tá cheio. Se o coração tá cheio de ciúme, de amargura, de dor, o que você externa é isso que você está vendo. Tem gente que não chega a isso, né? Não chega ao assassinato, mas chega a coisas assim horríveis, né? Então, assim, esse externar é impressionante. Então, assim, se você tiver que guardar alguma coisa, guarde o seu coração, né? Guarde o seu coração. Então, assim, isso para mim é uma chave, realmente, é uma chave do reino. Então, para que você esteja limpo e puro, purifique seu coração, né? Que aí Deus, né, ele se manifesta plenamente. Então, é isso que eu queria dizer. E a outra coisa é que, assim, eu tive na minha infância com meu pai predileção, não por mim, mas por minha irmã. E, e passei anos da minha vida. Existe uma identificação com essa história e que, glória a Deus, né, teve perdão, libertação, teve tudo. Eu conto isso como um testemunho mesmo. Que essa coisa da predileção nos abate e às vezes molda a nossa vida em função disso. Então, para trás, vá para frente e não volte a fazer a mesma coisa. Amém. Importantíssimo. Importantíssimo. Cadê? A Aninha tinha levantado a mão. Cadê tu? Eu tinha, sim, Kátia, eu tinha. Eu achei incrível essa história da túnica, né? Porque eu não tinha essa explicação, assim. A gente lê assim a túnica, algo, né? Uma vestimenta, uma coisa simples, mas não era, né? Eu entendi que aquela túnica representava o destino profético ali de José, o que ele haveria de ser, né? Representava que ele era um príncipe herdeiro, né? Eu até fiquei vendo em outras, no Google aí procurando também. Era uma questão, aquelas vestes coloridas e longas tinha realmente um significado, né? Assim, da coisa sacerdotal até. Então ele estava, era muito mais do que uma túnica, uma vestimenta, simplesmente. Ele estava ali desenhando, né? É, definindo, né, o destino profético ali de José diante dos irmãos, né? Aí, rapidinho, outras coisas. Outro segundo ponto, quando você associou José com Jesus, e quando aí eu vi, né, quando Judas, ele vende Jesus por moedas, 30 moedas, José foi vendido por 20 moedas, né? Então é mais um paralelo aí entre os dois, né? E também você ficou narrando, né, os sonhos, eu fico mergulhando na palavra, eu vou viajando. Aí eu fiquei assim pensando, poxa, mas Kátia disse, José tinha 17 anos, ele era um adolescente, um jovem. Ele falava mesmo, é o jeito dele, sei que. Na hora, me veio assim na mente,
Maria também era uma adolescente quando ficou grávida e ela guardava todas as coisas no seu coração. Então, não tem a ver com idade, tem a ver com a imaturidade da língua, a coisa do, né, da sabedoria mesmo, do que é para guardar. Às vezes Deus dá uma semente, a gente precisa guardar aquela semente, porque senão a gente vai jogar e ela vai florescer num tempo que não é o tempo de Deus, né? Então, eu acho esses 3 pontos aqui, eu achei interessante isso, Agora, né? deixa eu falar alguma coisa em cima disso que você falou, né? Maria versus José, né? Dois adolescentes, mas Maria cresceu no meio do povo de Cristo e José cresceu em Padã Arã, no meio de uma família muito louca. Então, veja a importância do nosso papel aí, o nosso papel, porque nós temos uma influência incalculável na vida da nossa descendência, incalculável. Então, a gente pode dizer, menino, faça isso, menino, faça aquilo, isso aqui está certo, isso aqui está errado, mas o seu exemplo, aquilo que você faz, vai gerar, e você vê que eles concordavam todos, estava ali um mais para lá, outro mais para cá, um não, vamos jogar só na cisterna. Tem um texto aí que eu falei assim, vamos só jogar ele na cisterna, foi o que Rubem falou, somente, não falei por causa do tempo, vamos só jogar ele na cisterna e vender ele como escravo, só isso. Exatamente. Vamos fazer só isso, em vez de matar mesmo, aí de vender ele como escravo. É a mente cauterizada. Então, aí dá um diferencial aí, mas buscando de novo, né? A nossa importância como influenciadores, né? Daqueles que estão ao nosso redor. Nós somos responsáveis por incutir neles a mente de Cristo. Mas perfeito, Ana, essa chamada, né, para a questão de, olha, nessa idade a gente já sabe, né, como são as coisas. Enfim, alguém quer mais falar alguma coisa, minha gente? Todo mundo aí vai Rapidinho, pecar. bem rapidinho, Aham. assim, muita atenção exatamente isso, sabe? Os planos de Deus sempre serão cumpridos, né? Mas que Deus nos dê a sabedoria para a gente ter cuidado com a nossa língua, né? Ter a maturidade para saber o que falar e a quem falar a essas pessoas, para que seja cumprido na nossa vida os planos dele, mas que não precise passar por um processo tão sofrido como foi o de José, né? E a gente ter esse entendimento que o Senhor quer realmente para as nossas vidas, né? Isso. Mas tu entende que foi parte do processo? Sim, Porque se aqueles irmãos não tivessem vendido José, aqueles ismaelitas, aí ele não tinha é o chegado no Egito e sido vendido, né? Então, é importante a gente entender. E aí depois ele vai parar na prisão, a gente já sabe, né? Dando um spoiler aqui. E se ele não fosse para a prisão, ele não falava com o copeiro do rei. Então, a gente precisa entender que realmente Deus é um permite processo. acontecer, né? Isso, e a gente precisa caminhar junto com esse processo aí, né? Com paz, com tranquilidade e agarrando na mão do Senhor, né? Porque Isso. com certeza era isso que José estava fazendo. Maravilha. Maravilha, gente. Final de semana hiper especial. Tô saindo daqui desacampando mesmo, passar o dia na igreja hoje. Aí, pastorzão, vamos concluir. Como é que você está aí? Bom dia, gente. Eu ainda estou aqui no trânsito, não vou abrir a câmera, não, estou só no Viva Voz mesmo, né? Mas, assim, eu acabei entrando tarde aqui, porque eu estava levando gente no hotel, pegando gente no hotel, aí ficou meio confuso, estou chegando já na igreja, mas, assim, eu louvo a Deus por essa determinação, porque a gente tem visto uma série de coisas acontecendo, mas eu creio que nada assim perdura, nada é perene se não tiver firmado na palavra. Então, eu louvo a Deus por esse tempo que nós temos aqui, esse momento de firmar na palavra, de mergulhar na palavra, emergir na palavra. Essa história
aí do, né, o Antigo Testamento todo, mas sobretudo essa questão de José aponta para coisas grandes, né? E é muito importante a gente ter essa noção que esse mesmo Deus que fez coisas grandes, aí ele hoje está interessado em fazer coisas grandes na nossa vida, através da nossa vida. Então que a gente possa ter essa determinação. Quanto mais a gente mergulha na palavra, mais a gente se apropria do que Deus tem para cada um de nós, mais a gente entende, a gente percebe e experimenta o que Deus tem para nós, né? Então, muito feliz aqui de pegar aqui o finalzinho, né, só o finalzinho do Apegando-se hoje, mas estar com vocês alinhados com essa proposta aqui, para mim alegra muito meu coração. Tá, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor esse domingo de hoje, o que Deus ainda tem para fazer no dia de hoje, porque, né, a gente sabe que Ele tem coisas grandes para fazer, mas Ele também quer saber o que, é que a gente quer fazer, como a gente se posiciona. Então vamos dedicar assim, hoje, né, um tempo para adorar a Deus, para nos colocarmos, né, diante de tudo que Deus é nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor conosco, pelo teu cuidado conosco. Muito obrigado por nos incluir em teus planos. Queremos viver, Pai, tudo aquilo como tu queres que vivamos. Não queremos viver de qualquer jeito, não queremos viver é, é, despretensiosamente, mas queremos viver intencionalmente tudo aquilo que tu tens preparado para cada um de nós, através do teu Filho Jesus, através da presença do teu Espírito Santo. Dai-nos um domingo de adoração, de engrandecimento, que as pessoas possam sempre olhar, ver o teu nome, estar perto de ti. Em nome de Jesus. Amém. Sim. Amém. Obrigadão, pastor, na correria aí. Obrigadão, povo. Ó, correndo lá para a Sim. igreja, Vamos minha correr gente, para a igreja. porque vai ser fogo hoje. Vão lá para pegar a sua brasinha. Beijo e até Deus quinta-feira. abençoe, Beijo. gente. Deus abençoe. Deus abençoe também.